Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Tudo bem? Eu sou a Franci. Eu sou o Jonathan. Para quem está nos acompanhando aí, nós somos um casal de nômades digitais e estamos uma volta aí pelas Américas nos aventurando. A gente fez uma pausa na nossa viagem, que vocês não viram os vídeos anteriores, volta lá para ver o porquê que a gente pausou nossa viagem. A gente está fazendo uma revisão mecânica no nosso motorhome, na nossa van, e a gente veio visitar uma cidade que é pertinho aqui da nossa terra natal, onde a gente está parado. E enquanto a gente está parado, a gente veio nesse ponto turístico aqui, que é as ruínas de São Miguel, na cidade de São Miguel. A gente veio com um casal de amigos, que mais pra frente vai aparecer no vídeo pra vocês. Então a gente vai mostrar um pouco da história desse local, que é cheio de cultura, e vai mostrar todos os detalhes pra vocês. Quanto que a gente pagou pra entrar, todos os pontos desse local, que é maravilhoso, rico em cultura, que traz toda a história de São Miguel das Missões. É isso aí, então, vem com a lá. gente. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake us. Gente, para vocês entenderem um pouquinho aqui da história, essa daqui é o que sobrou das ruínas jesuíticas de São Miguel das Missões. Essas ruínas foram locais de catequização dos padres jesuítas que vieram aqui para essa região catequizar os índios. As ruínas de São Miguel, essas reduções jesuíticas aqui, elas fazem parte dos 7 povos das missões. São ruínas que sobraram, então, de toda essa questão de que os padres espanhóis vieram aqui para essa região para fazer a catequização dos índios. A gente está entrando agora aqui no que sobrou, né? Porque essa região aqui teve muitos conflitos, então muita coisa foi destruída. E essa parte aqui, ela se manteve e está ainda intacta. É uma das poucas reduções que tem toda essa estrutura ainda intacta. Então, isso aqui e todo esse território aqui, ele serviu para fazer a catequização dos índios aqui nessa região. Agora a gente vai ver um pouquinho dessa igreja por dentro, ou do que sobrou dela, né? Uma curiosidade em relação a isso é as pedras aqui da igreja, né? Dessa igreja, de toda essa construção. Se fala muito que essas pedras não se encontram aqui na região, então não tem uma história da onde que os índios da época, nós estamos falando de século XVIII, 1760, 1735, não se sabe da onde os índios conseguiram trazer essas pedras que a gente encontra aqui nessas reduções. Então, até hoje, para os historiadores, isso é desconhecido a origem dessas pedras que fazem parte aqui dessa igreja e de todas essas ruínas. Como a França mostrou para vocês, aqui a gente está dentro da igreja que sobrou, das ruínas de São Miguel. E apesar de ter cunho religioso, a catequização aqui dos índios guaranis, não só guaranis, como outras etnias também, apesar de ter cunho religioso, também era uma forma, e foi uma forma, dos espanhóis colonizarem a região aqui, né? Então, São Miguel das Missões, ela fica no extremo noroeste gaúcho, e as reduções jesuíticas, que assim eram chamados 7 povos, eles também tinham ramificações no Paraguai e na Argentina. Então, toda essa região acabou sendo colonizada pelos espanhóis, né? E utilizando a Igreja Católica aí com um cunho religioso para executar essa tarefa, né? Aqui nas reduções jesuíticas de São Miguel das Missões, chegaram a morar 7.400 pessoas, né? Então, é um povoado bem denso, né? Pela localização, pelo espaço territorial que tinha aqui, e acabava tendo toda essa população dentro desse local. A gente vai mostrar um pouco mais para vocês, em detalhes, do que dá para ver aqui. E como o Jonathan falou lá atrás, essa forma de catequização dos índios nada mais era do que um controle político, também podemos dizer assim, sobre esse povo que estava aqui quando os espanhóis chegaram, né? Então, para eles conseguirem terem um controle territorial, eles mandaram os padres jesuítas para vir fazer essa espécie de doutrinação, digamos assim, para doutrinar os índios, né? Em 1983, então, todas essas ruínas aqui, elas foram tombadas pela Unesco e elas fazem parte, então, do patrimônio histórico.
E quando aconteceu o tombamento por parte da Unesco, né, foram declarados 37 hectares aqui de todo o perímetro ao redor de São Miguel como patrimônio. Então foram 37 hectares de terra que foram tombados e hoje são protegidos pela Unesco. A gente consegue ver somente as ruínas aqui. Então a gente não consegue ter uma noção de amplitude desse local, porque não há uma restauração desse patrimônio, mas se preserva ainda o que se sobrou depois da guerra, né? A gente pode ver através de uma maquete no museu, que a gente não conseguiu acessar esse museu, a história desse local e como era. Então, aqui foram aonde os padres, no caso, catequizaram, impuseram, porque a gente pode dizer que a religião católica nesse local foi imposta, né, para os índios. Então aqui também era onde faziam, eles separavam os índios. Quem era casado ficava em um local, mulher solteira ficava em outro local. Então eles colocaram um pouco da cultura espanhola, introduziram a cultura espanhola, mas principalmente a religião aqui dentro desse local, né? Então aqui São Miguel das Missões faz parte de um dos 7 povos que a gente tem no Paraguai, na Argentina e aqui nessa região do Rio Grande do Sul, que é na cidade de São Miguel. Tem locais aqui que era o território, tem locais que era o cemitério, mas a gente só consegue ver resquícios de pedras. Então, basicamente, o que sobrou são essas estruturas aqui que a gente consegue ver e a fachada da igreja. O projeto da construção do templo, ele começou em 1735 e levou 10 anos para ficar pronto. E como vocês podem ver na imagem, ele foi construído apenas com uma das torres. Por quê? Porque o projeto contemplava 2 torres, mas acabou sendo construído apenas com uma torre, né, no templo principal aqui de São Miguel das Missões. Quem construiu o templo dizia que ele foi feito para durar para sempre, né? E mesmo assim ele durou a várias invasões, tentativas de demolições e algumas tempestades, incêndios e intervenções humanas. Então ele acabou resistindo até depois ele ser bastante afetado aí pela destruição por parte dos espanhóis quando chegaram aqui nesse território. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long. Se você deseja vir a São Miguel das Missões e fazer uma visita guiada, né, então acompanhada por guias, na hora de você comprar o ingresso, pergunte aos atendentes para eles entrar em contato com a associação de guias. Rapidamente alguém vai se deslocar e vai poder fazer todo o caminho, todo o trajeto guiado aqui dentro das ruínas. É bastante legal pela história, mas também facilmente você encontra tudo na internet, pode estar utilizando aí dos recursos que estão disponíveis gratuitamente na nossa rede. Falando dos 7 povos, a primeira redução foi criada em São Francisco de São Borja em 1632, foi a primeira dos 7 povos. Mas ao todo existiam mais de 30 reduções jesuíticas, né? Então a gente pode deixar até listado aqui na descrição nesse vídeo quais eram, mas eram várias reduções jesuíticas, 30 exatamente, que faziam parte desse conglomerado aí de povos, né? E essas 30 reduções jesuíticas ficavam em 7 regiões diferentes, por isso que era chamado de 7 povos das missões. A predominância aqui eram dos guaranis, mas tinha várias etnias de povos indígenas que ocupavam o povoado de São Miguel das Missões, e só aí já dá para imaginar quanto conflito existia, né? Os padres jesuítas tinham a missão de impor os padrões de vida dos europeus, né? Então vocês imaginam como é que funcionava o ambiente aqui. Era bastante tenso as relações aqui no ambiente das ruínas, na época do povoado. Então sempre a Igreja Católica envolvida aí com a famosa catequização dos índios. Dá para ter uma ideia de como que era a convivência nesse ambiente. Não deveria ser muito amistoso no começo aí da construção desse complexo grandioso que existe aqui. A gente está chegando aqui aonde tem várias peças de dentro da igreja que foram preservadas, algumas peças em madeiras, vários santos, mas por causa da Covid a gente não consegue acessar esse local.
Então eu vou tentar mostrar para vocês. Aqui tem o vidro, ó, as peças entalhadas, os santos entalhados na madeira. Não sei se vocês vão conseguir ver. Bem lá no fundo tem um santo bem grande, bem alto. Esses santos eram usados pelos padres para conseguir conversar com os índios. Então os padres, eles entravam por detrás do santo e uma forma deles conseguir catequizar os índios, né? Falavam com os índios através dessas imagens. É bem interessante, só que tá fechado por causa do Covid, por causa de toda a situação. Olha só, aqui a gente consegue ver outro santo. Ele tem a altura de uma pessoa, até maior, e é onde os padres utilizavam esses santos para conseguir se comunicar, então, com os índios. Aqui também, nesse lugar, tem algum artesanato. Tem alguns artesanatos que são todos revertidos à renda para o povo indígena aqui da região. Aqui você ainda encontra algumas peças entalhadas na madeira, algumas peças entalhadas nas pedras. Olha só, alguns santos. E aqui um pouco do artesanato, que é fabricado pelos próprios indígenas aqui da região. O centro de visitação aqui das ruínas, então, ele fica aberto todos os dias da semana, inclusive nos finais de semana, das 9 ao meio-dia, das 14 horas da tarde até as 18. Aqui também acontece espetáculos de som e luzes, aonde conta toda a história aqui das ruínas também, com esse espetáculo de luzes que são refletidas aqui na parede da igreja. E esse espetáculo no inverno, nos meses de junho, julho, agosto e setembro, acontece às 8 horas da noite, e nos meses de verão, então, é às 9 horas da noite. Esse show de espetáculo de som e luzes é R$25 por pessoa, então você tem que pagar à parte. E aqui nas ruínas, para você poder acessar esse local, você paga R$10 a entrada, ou então, se você tem carteirinha de estudante ou idoso acima de 60 anos, paga meia, que é só R$5. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa história. Se você estiver vindo para o Rio Grande do Sul, não deixe de vir para a região das Missões, não deixe de vir conhecer esse ponto turístico, que é um marco aqui da história das Missões e é um ponto muito emblemático aqui do Rio Grande do Sul. Até mais, tchau, tchau!